Eu gostaria de trazer uma palavra breve, complementando isso que você falou, que é uma das coisas que nos desmotiva, uma das coisas que nos desanima, uma das coisas que nos impede de fazer a obra de Deus como deveríamos fazer. E essa palavra está em João 15, se vocês puderem abrir, acessar João 15, porque é uma palavra de Deus que tem capacidade de transformar a nossa vida e de mudar o nosso entendimento. João 15 é muito interessante porque são os momentos finais de Jesus na terra. Em João 15, Jesus está se despedindo dos discípulos e está deixando uma série de recomendações. E a gente deveria ler João 15 pensando nisso e buscando colocar em prática tudo que está descrito aqui. E uma das coisas que ele diz, a partir do versículo 6, é o seguinte: se alguém não estiver em mim, será lançado fora. Mentira, a partir do versículo 7. Se vós estiverdes em mim, as minhas palavras estiverem em vós, pedireis tudo o que quiserdes, e vos será feito. Nisto é glorificado meu Pai, que desses muito fruto, e assim serei meus discípulos. Como o Pai me amou, também eu vos amei a vós. Permanecei no meu amor. Se guardardes os meus mandamentos, permanecereis no meu amor, do mesmo modo que eu tenho guardado os mandamentos do meu Pai, e permaneço no seu amor. Tenho-vos dito isso para que o meu gozo permaneça em vós, e que o vosso gozo, em algumas traduções, a vossa alegria, seja completa. O meu mandamento é esse: que vos ameis uns aos outros, assim como eu vos amei. Ninguém tem amor maior que este, de dar a vida pelos seus amigos. Vós sereis meus amigos se fizerdes o que eu mando. Já vos não chameis de servos, porque o servo não sabe o que faz o Senhor. Mas tenho-vos chamado de amigos, porque tudo quanto ouvi de meu Pai vos tenho feito isso. Não me escolhestes a mim, mas eu vos escolhi a vós, e vos nomeei para que vades e deis frutos, e que o vosso fruto permaneça, a fim de que tudo quanto em meu nome pedides ao meu Pai, Ele vos conceda. Jesus nos coloca aqui várias coisas, são as palavras, algumas das palavras finais dele, e ele coloca para nós sobre a necessidade de amar. E uma das coisas que nos desvia do foco, uma das coisas que nos cria desânimo, uma das coisas que cria divisão no meio da igreja, que cria divisão no meio dos nossos grupos, no meio da nossa comunidade, é a falta de amor. Parece que é uma coisa tão simples amar, é uma coisa tão simples amar uns aos outros. Ele resumiu tudo neste mandamento. Tudo que Jesus ordenou, ele colocou somente como amar a Deus sobre todas as coisas e ao próximo como a si mesmo. Só que nós temos imensa dificuldade de amar. Por mais que a gente esteja disposto, por mais que a gente decida amar, por mais que a gente busque amar, a gente sabe que vai passar a vida toda buscando, aprendendo a amar. E a gente vai passar a vida toda aprendendo a amar e falhando nessa condição de amar, e falhando nas nossas tentativas de amor, e falhando na nossa busca em estender amor para o outro. Porque muitas vezes a gente deixa de sentir a presença de Deus, porque a gente se deixa dominar por irritação, a gente se deixa dominar por dificuldade de compreender. A gente sabe que todos temos dificuldades, a gente sabe que todos temos bloqueios, a gente sabe que todos temos falta de condição de exercer o que a gente deveria exercer. Só que a gente é implacável
cobrar. A gente é implacável em compreender a dificuldade do outro. A gente é implacável e duro na nossa capacidade de amar. Se a gente tivesse um olhar de amor, a gente daria o braço a torcer, a gente não se sentiria melhor, a gente não se sentiria com o direito de fazer cobranças, a gente não se sentiria no direito de se colocar numa posição superior, de querer provar para o outro o nosso ponto de vista. A gente se empenharia em levar a salvação, a gente se empenharia em levar a palavra de Deus, a gente se empenharia em ceder ao outro todo o benefício que a gente tem recebido. E o Senhor coloca isso para nós como uma condição de, ele refere aqui que nós não somos servos de Deus, nós podemos ser chamados amigos de Deus se nós cumprirmos os mandamentos que Ele ordena, e o mandamento que Ele ordena principal é o amor, é de dispor, ter um olhar compreensivo com o próximo, ter um olhar com a condição de estender a mão com o próximo. E a gente tem dificuldade disso às vezes, assim. Às vezes você passa um dia todo, um fim de semana, um evento todo, na presença de Deus, mas na menor contrariedade, na menor irritação, você bota toda a perder, porque você passa um momento de oração, você passa um momento de louvor, você passa um culto inteiro sem sentir a presença de Deus, porque você se deixou abalar pelo mal, você se deixou abalar pela dificuldade de compreender o outro. Que Deus tenha misericórdia de nós e nos perdoe, que nos direcione e que aumente em nós essa capacidade de amar. Porque isso é uma coisa que eu creio que não acontece só comigo. Isso é uma coisa que eu creio que acontece com todos nós. E nós temos dificuldade de guardar os mandamentos, todos os mandamentos. E eu acho que a gente tem mais dificuldade ainda de guardar o mandamento do amor. É complicado passar por cima da dificuldade do outro, passar por cima da... Sabe, é muito fácil amar quem nos ama, quem nos compreende, quem nos estende a mão. Mas a gente tem que colocar no nosso caminho pessoas que são difíceis de amar. E a gente tem que, nessa hora, provar que a gente pode. É amando quem nos dá problema, é amando quem não concorda com a gente, é amando quem é uma pedra no seu sapato, é amando quem tem mau hálito, é amando quem cheira mal, é amando quem te explora, é amando quem não é bonito como você gostaria que fosse. É dessa forma que a gente vai aumentar a nossa capacidade. Porque é muito fácil amar o bonito, amar o cheiroso, amar o gostoso, e é difícil a gente dar o braço a torcer e aquela pessoa que fica te alfinetando, aquela pessoa que fica te criticando, aquela pessoa que só tem problema no teu trabalho, aquele vizinho que só ouve aquela música terrível, aquele, sabe? É complicado amar essas pessoas, só que é assim que a gente aprende a amar. Porque é assim que a gente exercita a capacidade de amar. É brigando a si mesmo, é buscando a satisfação do outro, deixando de lado a nossa satisfação, deixando de lado a nossa inclinação para realizar os nossos próprios desejos, para buscar o nosso próprio conforto, para buscar que o universo gire ao redor do nosso mundo. Porque na verdade todos nós queremos ser importantes. Nós queremos ser importantes para alguém, nós queremos ser reconhecidos, nós queremos que as pessoas nos tenham como importantes para elas. E a gente precisa começar a entender que isso não é assim, que as pessoas têm outras prioridades e ainda assim a gente não deve se magoar, a gente não deve deixar de praticar o amor, de ter uma visão de amor disso. Porque as dificuldades vão surgir e a gente pode muito bem prever
mas a gente nunca vai conseguir prever as nossas reações. E essa é a vontade do Senhor, Elisa, que a vontade dele é que a gente vá e dê fruto. E a gente sabe que os frutos são amor, paz, paciência, bondade, benignidade, domínio próprio. Todos esses frutos, os frutos do Espírito, são para que servem o fruto? O fruto serve para alimentar outras pessoas. E nós estamos aqui buscando a presença de Deus em condições de dar frutos, em condições de servir de alimento para outras pessoas. E a gente muitas vezes, por olhar para o nosso próprio umbigo, por olhar somente para as nossas necessidades, para olhar somente para a nossa necessidade de reconhecimento, para a nossa necessidade de amor, para as nossas feridas que a gente fica se insistindo a manter, para as nossas cicatrizes que a gente cultua o tempo todo, a gente sonega os frutos que a gente poderia distribuir e alimentar em pessoas. Mas Deus pede que a gente age diferente, que a gente dê frutos, e a partir desses frutos é que a gente vai ser reconhecido como verdadeiros filhos de Deus. É a partir desses frutos que a gente vai ter condições de outras pessoas que estão famintas lá fora vão querer vir comer aqui, vão querer vir participar da nossa mesa, e atraídas pelo perfume dos frutos da presença de Jesus, da presença do Espírito Santo, dos frutos que nós estamos produzindo, essas pessoas vão querer desejar a nossa presença, vão querer desejar estar conosco, vão querer desejar fazer parte do que nós fazemos parte. Eu acho muito interessante uma ilustração que coloca assim que tinha uma menina do Amazonas que conhecia um açaí maravilhoso lá do Amazonas e que o cara recebeu esse açaí. E a hora que ela ficou sabendo que um amigo dela ia receber, ela falou assim: cara, eu faz tempo que eu não como isso, e eu preciso comer, eu quero, e é maravilhoso, você precisa experimentar. E ela falava com isso, com um brilho no olhar, que as outras pessoas, os outros amigos todos quiseram experimentar desse alimento que ela estava falando com tanta vontade, com tanto desejo, com tanta água na boca. E é assim conosco. Se a gente falar da presença de Deus como quem fala de qualquer coisa, as pessoas não vão ter esse desejo, essa fome, esse desejo. Agora, se eles veem em nós que a gente realmente sente esse amor, que a gente realmente rende esses frutos, que a gente realmente teve a vida transformada através disso, a gente tem condição de agir diferente e dispor os nossos frutos para que outros venham saborear, para que outros venham também a receber desses frutos as sementes que esses frutos produzem, porque o fruto produz semente. E se a pessoa se alimenta desse fruto, ela também vai receber as sementes que esses frutos alimentaram ela, e ela também vai ter condições de semear esse fruto. E isso é um ciclo da natureza. Jesus colocou essa ilustração, porque é exatamente assim que acontece. Você rende fruto, que outro se alimenta, que rende semente, que ele semeia, e o plantio não tem fim. Nós podemos semear, outros vão regar, outros vão cultivar, outros vão colher lá na frente. Mas isso não interessa. É que a gente tenha a honra de fazer parte deste plantio. A gente tem a honra de ter tido a revelação do Senhor e de ter tido a capacidade de amar através desse amor que Jesus veio para exemplificar para nós. E esse amor é dando o braço para você, oferecendo outra face, dando a capa além da túnica, caminhando mais uma milha. É com dificuldade que nós vamos aprender a amar. É com dificuldade que a gente vai engolir o orgulho próprio, o amor próprio, a necessidade de aceitação, a necessidade de afago, porque a gente quer que as pessoas fiquem o tempo todo alisando a nossa cabecinha. Só que a gente tem que crescer e ser homens e mulheres maduros para entender que as coisas nunca vão ser do jeito que a gente quer, aqui nessa ordem de coisas.
Aqui é um lugar de sofrimento e a gente vai ter que aprender a amar no meio das dores. A gente vai ter que amar aprendendo a negar os nossos desejos, a negar as nossas necessidades. Isso é ser cristão, isso é ser filho de Deus, e isso é ser amigo de Deus. Ele coloca para nós que Ele é nosso amigo, e eu creio que todos nós temos um grande amigo. E quando a gente tem um grande amigo, o que a gente menos quer é desagradar o nosso amigo. A gente quer ser fiel ao amigo, a gente quer que esse amigo esteja mais próximo de nós. Imagine se seu amigo é o Espírito Santo de Deus. Imagine se esse seu amigo é Jesus. Por mais que você faça alguma coisa que lhe desagrade, por mais que você faça alguma coisa que não estava nos planos, por mais que você faça alguma coisa que impede o agir dele na sua vida, você vai correr e se reclamar. Você vai querer correr para ele e esclarecer e falar assim: Senhor, meu amigo Jesus, meu amigo Espírito Santo, eu não queria ter feito dessa forma, eu espero que você não fique magoado comigo, eu espero que a gente possa continuar caminhando junto e que a gente possa, a partir de agora, fazer coisa diferente, porque és o meu melhor. E eu não quero me afastar da tua presença, e eu faço questão de continuar andando contigo, e quero continuar andando contigo. Isso é um amigo verdadeiro, e isso que a gente deve cultivar. E Ele nos deu a condição de sermos assim, Ele nos deu a condição de fazermos assim. E a gente despreza isso. A gente tem conhecimento dessa verdade e a gente acaba deixando isso de lado por causa da nossa pequenez, por causa da nossa dificuldade de ser homens e mulheres maduros, por causa do nosso ego, por causa do nosso egoísmo, por causa da nossa autocomiseração, porque a gente tem dosinha de nós mesmos, porque a gente se acha os coitadinhos e as coitadinhas, e aí a gente deixa de amar, a gente deixa de buscar, a gente deixa de reter os frutos e de distribuir as sementes desses frutos e de alimentar as pessoas que estão famintas ao nosso redor. Infelizmente é assim que a gente é. E felizmente o Senhor nos dá essa direção e nos guia de forma que a gente possa compreender isso aqui e viver de forma diferente. E pautados e direcionados nisso, a gente possa crescer verdadeiramente e saber que nós somos trabalhadores da obra e que nós temos condições de amar, de ter maturidade e de andar no direcionamento do que a palavra fala. E se a gente viver assim, a gente tem condição de dar sabor à vida das pessoas através desses frutos que a gente vive. As pessoas estão famintas, as pessoas estão morrendo de fome aí fora, e nós estamos segurando os nossos frutos. Porque, como eu disse antes, se a pessoa está faminta e se ela sente o cheiro do seu fruto, se ela sente o sabor do fruto que você está produzindo, é inevitável que ela vai ver. É inevitável que eles venham e se sentem à mesa conosco e venham experimentar disso que a gente tem disponível. E a gente pode ter isso abundantemente, a gente pode ter isso para todo mundo. E depende de nós não termos reserva com o irmão, não temos dificuldade de dar o braço a torcer e reconhecer os nossos erros, para os irmãos, para Jesus, para o nosso amigo que Ele coloca disponível a amizade dele para nós, porque Ele nos deu a conhecer os planos dele. Essa é a condição para que nós sejamos amigos de Jesus, para que nós sejamos amigos do Espírito Santo, é que nós cumpramos o mandamento que Ele nos coloca. E o principal dos mandamentos é esse, que a gente ama. E o amor não é coincidência,
que seja um dos principais frutos do Espírito. Através da presença do Espírito, através do fruto que ele rende, a gente tem condições de se aproximar e de desfrutar mais do que Jesus tem para nós. E desfrutando do que Jesus tem para nós, a gente tem condições de alcançar mais as pessoas. E dessa forma, o amor, quando a gente aprende a amar, quando a gente aprende a se negar, quando a gente aprende a deixar de lado o nosso ego, o nosso umbigo, a gente não vai desmotivar-se, a gente não vai desanimar, a gente não vai viver de congresso em congresso ou de louvor em louvor para ter aceso em nós de novo. A gente vai ter condições de olhar para a pessoa com um olhar de misericórdia, com um olhar de caridade, com um olhar de amor. De saber que ela é uma pessoa tão imperfeita quanto eu sou e que ela é uma pessoa que necessita da misericórdia de Deus como eu necessito, e eu que recebi essa misericórdia tenho condições de olhar ele com misericórdia. De saber que os defeitos dele são exatamente os mesmos defeitos que eu tenho. E que eu não sou melhor do que ninguém, e que a mesma revelação que eu tenho, ele tem condição de ter, e a mesma pessoa que está lá fora fedida, suja, bêbada, vomitada, é tão filho de Deus quanto eu sou. E que eu tenho condições de, da mesma forma que eu tive essa revelação, da mesma forma que ele me deu a conhecer os planos que ele tem para mim, eu tenho a obrigação de não sonegar essa informação. Eu posso ter oportunidades de levar essas informações e trazer outros para esse círculo de amizade. De trazer outros para que tenham conhecimento dessa verdade e que venham a desfrutar desse lugar de paz. Porque é isso que ele fala aqui. Tenho-vos dito essas coisas para que tenham gozo, para que tenham paz e felicidade. A verdadeira alegria, a verdadeira paz, a gente sabe que a gente não encontra nas drogas, a gente sabe que a gente não encontra no sexo, a gente sabe que a gente não encontra na fofoca, a gente sabe que a gente não encontra no dinheiro, não é no carrão, não é na roupa nova. Todos nós já experimentamos várias dessas coisas e sabemos que você pode ter uma alegria momentânea. Quando você vai no shopping, faz compras do que você quer, você volta embora muito alegre. Mas quanto tempo dura nisso? Agora, se você está vivendo no amor, a partir da revelação da palavra, e tem condições de ser uma árvore frutífera plantada no ribeiro de águas, que dá frutos e traz outros para saborear esses frutos na presença de Deus, isto ele chama de verdadeira alegria. Isto é um gozo eterno. Isto é o fruto, é um plantio que se faz para a vida eterna, porque essa vida que nós vivemos é isso aqui. E a gente tem tudo, uma imensidão de tempo para viver. Então vale a pena se privar do conforto imediato de ficar lá deitadinho na sua cama, deitadinho na frente do sofá, e se empenhar mais na busca de Deus, se empenhar mais em oração, se empenhar mais em jejum, se empenhar mais no aprendizado e no desenvolvimento da sua vida espiritual, porque é com este adubo que você vai ter condições de ser uma árvore melhor e de render melhores frutos. É se fertilizando mais na presença de Deus, porque todos nós fomos plantados. Só que a gente tem condições de buscar nutriente aqui e ser uma árvore melhor e mais frutífera, ou a gente vai ficar com uma árvorezinha mirradinha e vai render um fruto aqui, um fruto ali. Isso depende somente de nós, da nossa busca, do nosso aprendizado, do nosso crescimento. Depende de cada um de nós. E não tem como eu ser uma árvore frutífera que cobre outra árvore frutífera que está plantada do meu lado, que renda os mesmos frutos que eu.
Porque cada um está plantado, cada um tem o seu nível de desenvolvimento, cada um está em determinado estágio da vida cristã. Só que eu posso escolher estar no estágio maior. Eu posso, buscando mais a Deus e aprendendo a me sacrificar. Porque se eu busco só o meu conforto, se eu busco só o meu egoísmo, se eu busco só a minha satisfação, eu não vou ser. Aliás, o que ele diz aqui, no começo desse capítulo, é que ele é a videira, nós somos os ramos, e que o ramo que não dá frutos é cortado e lançado no fogo. Essa é a destinação de uma árvore que não rende frutos. Da mesma forma, da figueira de folhas, farisaicamente vestida com folhas, a gente sabe que a figueira, no outro exemplo, em outra história que Jesus conta, que tinha uma figueira à beira da estrada, que estava lá cheia de folhas, e Jesus foi procurar um fruto nela, e ela não tinha frutos, porque não era tempo de frutos. Só que a figueira, quando ela não é tempo de frutos, ela também não tem folha. Agora essa figueira era toda vistosa, cheia de aparências, cheia de folhas, como se ela produzisse frutos. E Jesus passando, como viu que ela tinha folhas, foi procurar frutos nela. E ela era uma figueira enganosa. Ela só tinha folha e não rendia fruto. O que ele fez? Nunca mais haja fruto de ti. E a hora que ele voltou com os discípulos, a figueira estava morta. E a gente olha assim, poxa, Jesus, gostava de deixar a figueira lá, nem época de fruto era. Sabe por quê? O Senhor foi matar a figueira e deixar ela secar. Porque a nossa ordenança, como conhecedores da verdade e possibilidade de ser amigo de Deus, é que a gente viva essa verdade e verdadeiramente dê frutos. A gente não tem que estar aqui como um fariseu, vivendo de aparência. Eu sou crente, eu sou cristão, eu sou certinho, bonitinho, vivo uma vida de santidade. Se você não vende frutos, você está condenado a ser arrancado e lançado na fogueira. Você só serve para lenha. Nós somos reconhecidos e vamos ser reconhecidos através dos frutos que nós produzimos. E que o Senhor nos permita que a gente tenha crescimento espiritual. E que a gente renda muito fruto. E que a gente aprenda cada vez mais, e que a gente tenha nele cada vez mais capacitação. Que a gente tenha uma busca cada vez mais intensa. Porque nós somos um grupo de pessoas que estamos comprometidos, assim eu vejo. Que a gente tem um comprometimento com a obra de Deus. E nós temos condições de frutificar. Nós temos condições. Só que para termos condições de viver os frutos, a gente precisa de nutrientes, a gente precisa de água, a gente precisa de adubo, a gente precisa de terra fértil. E o Senhor providenciou que a gente tivesse um terreno fértil, onde a gente está plantado. Eu glorifico a Deus, não é puxando o saco dos nossos pastores, não. Mas eu vejo a comunidade Fonte de Vida como um terreno fértil, aonde eu estou plantado, onde eu tenho condições de gerar frutos, onde eu recebo as minhas podas, onde eu recebo os nutrientes, aonde flui a água do louvor, onde flui o nutriente da palavra de Deus que é ministrada aqui nesse lugar. Eu sei que cada um de nós está tendo um crescimento nessa área, e que a gente pode crescer muito mais se a gente tiver raízes que possam absorver esses nutrientes, e que esse fruto renda e que as pessoas venham se alimentar dos nossos frutos, e que semeiem esses frutos por onde quer que estão. Em nome de Jesus, Deus abençoe. Então, vamos fazer uma oração. Você quer pôr o louvor?
força, compaixão que o Espírito Santo tem conosco, que a gente venha transmitir isso as pessoas que estão próximas da gente, que a gente venha vencer, sabe, toda essa má vontade, essa preguiça que muitas vezes nos aprisiona, sabe? Não nós aqui, mas vocês sabem que muitas vezes essa preguiça acaba aprisionando muitos jovens, muitas pessoas. E com o tempo, essa preguiça pode matar nossa vida espiritual e nos tirar do caminho de Deus. Todo mundo aqui está vendo o que aconteceu com alguns membros nossos, que no começo pegava fogo aqui, sabe? Era um adorador que para muitos causava inveja. E hoje em dia, a preguiça, vamos dizer assim, a falta de temor a Deus, ou então a falta de reverência, acabou que afastou ele de Deus. E eu imagino que às vezes ele tenta voltar, mas aí o lado mundano dele acaba sendo mais forte do lado espiritual dele, sabe? Então, cabe a nós orar por essas vidas, não deixar que essa. Não estou usando essa palavra, não veio outra minha mente, mas essa preguiça que nos toma, e esse pecado que nos toma. Amém? Deus, obrigado, Pai, porque o Senhor foi conosco essa noite. Sim, Deus, como orei já no começo, Deus, ora-te mais uma vez, Pai, deixa com que essas palavras ministradas aqui possam entrar por um ouvido e sair pelo outro, Pai. Deixa, Deus, que a partir do momento que a gente sair dessa igreja, essas palavras possam cair no esquecimento, Deus, e você precisa reministrar novamente. Eu creio, Pai, que o Senhor já falou e vai continuar falando em nossos corações, Deus, que então essas palavras, que nós somos fortes, nós vencemos o mal, sim, e com o seu amor, Pai, nós podemos dar frutos, Pai, e que essas palavras possam, Deus, penetrar no nosso coração, Deus, que venha cair numa terra fértil, Pai, e que possa dar fruto, Pai, em nome de Jesus, na autoridade do seu santo nome, Pai. Eu abençoo cada jovem aqui, em nome de Jesus, para que eles possam ter uma semana de bênção, uma semana de livramento, uma semana de vitória. Em nome de Jesus, que eles venham, Deus, ter abundância, Deus, que eles venham, Deus, ser prósperos em tudo que eles colocarem na mão, a planta dos pés, que o seu Espírito Santo possa estar junto, Pai, em nome de Jesus. Assim nós te pedimos e agradecemos, Pai, porque sabemos que o Senhor já está fazendo por nós, Pai. Obrigado, Pai, e faça com que nós venhamos, Deus, a ter esse anseio, Deus, essa semana para buscar mais de Ti, Pai. Em nome de Jesus, Deus. Amém. Senhor, obrigado por nos dar condições de conhecer a tua palavra. Obrigado, Senhor, pelo acesso que o Senhor nos dá e pela possibilidade de conhecer os seus planos, Senhor. Dessa forma, nós podemos ser chamados amigos de Deus. Ajuda-nos, Pai, a cumprir os seus mandamentos e andar nos seus caminhos, porque eu creio que eu e os meus irmãos, nós queremos e podemos ser chamados amigos de Deus. É uma honra, é um privilégio conhecer os seus planos, andar nos seus caminhos e ser seu amigo, Senhor. Nós nos tínhamos como servos, mas somos gratos por sermos amigos seus. Então, Senhor, perdoa pelas tantas vezes que nós deixamos de produzir os frutos que a gente deveria produzir. Perdoa, Senhor, porque tantas vezes